Como assim o laranja não sai das sobrancelhas? Como assim o laser não remove a cor laranja? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje. Roda a vinheta! Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal O Ouro da Micropigmentação. Aqui eu te entrego ouro toda semana. E, gente, fazia tempo que eu queria falar com vocês sobre remoção a laser. Porque sim, a gente, inclusive o canal, ele tem esse nome, né, sobre micropigmentação, mas a gente precisa de entender que nós estamos numa nova era, né, numa evolução. E hoje a gente precisa dominar a despigmentação, ainda que você não trabalhe com ela, você precisa de entendê-la, certo? Então é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Porque, gente, no mundo de hoje ainda a gente escuta este absurdo: o laser não remove a cor laranja. Ficou laranja a sobrancelha por conta da melanina. E uns absurdos, assim, de pessoas que trabalham com remoção. E aí eu fico bem indignada. Se a gente tivesse lá no começo, onde tudo foi descoberto, tudo bem, realmente a gente não tinha protocolos, a gente não tinha ainda as coisas como elas são. Mas hoje é muito complicado um profissional que trabalha com laser dizer que isso é impossível, isso não tira, isso não faz, eu só consigo fazer até aqui. E várias pessoas passaram a ter diversos problemas por conta disso. Por quê? Porque existem profissionais que removem e que provam que removem, e outros dizem que não. E aí, quando o cliente descobre que aquele profissional diz que não e aquele diz que dá, ele fica bravo, né? Porque como assim, né? Me enganou, me enrolou. Então, hoje eu vou sanar as dúvidas de vocês sobre isso, explicar, seja para você que quer entrar na área da despigmentação, ou você que trabalha com despigmentação, mas não entrega resultado, ou para você que é cliente, que tá nessa fase e não entendeu o que aconteceu na sua sobrancelha. E eu vou falar sobre isso. Primeira coisa que a gente precisa de entender é que quando você vai trabalhar com remoção a laser, você precisa, mesmo que você não seja da área da micropigmentação, entender como os pigmentos são criados. Não tem como você ser um laser terapeuta, você atuar em cima de pigmentos sem entender o comportamento e como eles são formulados. É impossível, porque senão você sempre vai dar um respaldo aleatório para o cliente, né? Então é responsabilidade do profissional entender como o laser age, né? Ponto. E como ele age sobre o pigmento e como esse pigmento ele é formulado. Então, trazendo aqui para vocês em sobrancelhas, que isso é mais comum do que vocês imaginam, por que as pessoas dizem que o laser não remove laranja, que é o ponto principal. Primeiro, vamos entender, eu vou trazer aqui, gente, assim, eu diria que de uma forma assim bem abecedário, tá? De como que as cores, como que o castanho, como aquele marrom que tá na sobrancelha, ele pode ser criado. Eu vou trazer para vocês duas possibilidades assim bem cruas, só para vocês entenderem qual o princípio que a gente tem que partir para alguém falar que não tira. E eu quero que vocês pensem comigo. Vamos lá. Nós temos duas possibilidades de criar a cor marrom, tá? Nós não, eu diria a fábrica, né? Então, quando a fábrica vai criar, eles vão criar um pigmento orgânico ou um pigmento inorgânico e eles vão escolher as cores que vão compor aquele marrom, tá? Então eu vou trazer aqui, assim, de uma forma bem aleatória, mas só para vocês entenderem mesmo, como que pode ser criado, por exemplo, um pigmento inorgânico. Pigmento inorgânico marrom, tá? Marrom lá que tá dentro do frasquinho que a gente usa, ele pode ter dentro da cor dele a cor preta, vermelha, amarela e branca. Então vamos lá, o Daniel vai colocar aqui na tela pra gente o preto, o vermelho, o amarelo e o branco, que juntos a gente tem o marrom, certo? Eu quero que vocês pensem nisso, eu posso ter essas quatro possibilidades. Quando a gente olha para essas quatro cores que eu estou falando para vocês, vocês não concordam que a gente vai ter laranja, porque a gente já tem vermelho e amarelo junto nessa mistura? Bem simples, né? Uma criança misturando ali vermelho com amarelo sabe que dá laranja. Preto e branco, marrom, beleza. E a fábrica, vamos lá, vai deixar esse castanho mais escuro, ele vai adicionar mais preto. Ele vai deixar esse castanho mais avermelhado, ele vai adicionar mais vermelho. Ele vai deixar esse castanho mais esverdeado, ele vai colocar mais amarelo. E assim vai. Então, só para vocês entenderem como pode ser essa dosagem do marrom. Tá? Então assim, ó, gente, tô falando de uma forma muito simples, assim, só pra vocês entenderem, porque não dá pra entrar aqui pelo YouTube de uma forma muito científica, muito falando sobre micrômetros, é mais pra vocês entenderem a lógica, tá? Já o orgânico não depende de todas essas cores, por quê? Porque existe o laranja puro, a matéria-prima laranja
pura, né? Existe esse CI 21110 que não depende de vermelho e amarelo para existir. Então tem marca que o castanho é laranja, já direto, laranja, preto e branco, que juntos a gente tem o marrom. Certo? Então olha que interessante, no orgânico já existe essa forma de ser criado o castanho. O laranja é uma matéria-prima pura que adicionado com preto e branco tem o marrom. E aí existem marcas que, além de já ter este laranja puro e pronto, que é o 21110, adicionam também vermelho e amarelo. Ou seja, vocês entendem que em qualquer possibilidade, seja orgânico ou inorgânico, o laranja ele vai existir, seja porque ele já é uma matéria-prima pronta, porque ele já está ali dentro, né, sendo ali a cor, não que ele é misturado, porque ele já é uma cor pura, matéria-prima pura laranja, e além disso tem marcas que adicionam o vermelho e amarelo neste laranja que já existe. Então, o que eu quero trazer para vocês é que não tem como não existir laranja. Não tem como. Ou vai ser de uma forma ou vai ser de outra. Imagina que eu tô com essas possibilidades que eu falei pra vocês. E aí eu vou bater o laser. A afinidade do laser, gente, sempre vai ser maior, sempre, quando existe o preto. Primeiro, ele vai ter a maior afinidade com a cor preta. Então o laser vai ali fazer aquela remoção, aquela sobrancelha que tá pretaça, né? Vamos pensar numa sobrancelha bem carvão. O laser vai ali pra remover e quando ele bate ali, ele tem afinidade, a leitura dele maior, embora ele fragmente outras cores, é o preto. Se tem preto, é a primeira cor que ele vai pegar ali. E aí o que acontece? A gente fica com as demais cores. Eu diria que como se fosse um sanduíche, né? Aí me diz uma coisa, se ele vai ter essa afinidade com a cor preta em primeiro momento, quando se tem ali uma concentração bem significativa, quais são as outras cores que vão sobrar na sobrancelha? Vou deixar vocês pensarem. Se eu tenho 4 possibilidades de cores ali, eu tirei preto, que cor que resta? Vai sobrar o quê? Vermelho e amarelo, ou vai sobrar o laranja puro, né? Porque vai ter orgânico e inorgânico. Então, assim, aí o que resta? Qual que é o residual? Ah, laranja. Entendi. E como que alguém fala que o laser não remove laranja se a gente vai ter laranja de uma forma ou de outra na mistura, seja orgânica ou inorgânica, nas sobrancelhas dos clientes? Consegue entender? Uma linha de raciocínio, assim, gente, muito simplificada mesmo. A gente sempre vai ter vermelho e amarelo ou vai ter laranja puro, ok? Agora, trazendo para o princípio, para atualidade, tô trazendo agora para o atual. Hoje em dia, muitas marcas começaram a ver essa loucura do mercado que, meu Deus, o laranja, o que acontece, o que eu faço, o que é isso, o que é aquilo. Então, o que eles começaram a fazer? Descobriram uma fórmula diferente de criar o pigmento marrom, que é através do hidróxido de cromo, que é o verde. Então, eu pego o verde, eu pego o pigmento vermelho e eles vão ter ali um matching, ele vai criar uma molécula única de castanho que vai se tornar o marrom que muitas marcas têm hoje. Claro que, né, além de verde e vermelho, vai ter o amarelo também para clarear, branco para clarear, preto para escurecer, mas o principal ali que eles querem é essas duas cores, que se torna uma molécula só de marrom e se torna mais fácil a longo prazo de ser removida como uma única cor, sem tanta questão de degradação, tá? Então eu falo isso tanto na implantação como na remoção. Então assim, eu tô trazendo pra vocês porque quando alguém vai remover, a gente sempre vai ter, na 90% das vezes, o que eu falei pra vocês. Só que as pessoas, elas se especializam em laser e não tem o protocolo pra aquilo. Então quando chega nessa fase, a pessoa fala assim, o laser ele não remove laranja, ponto. Tá, mas e aí? Se ele não remove laranja, ele remove o quê? Porque se eu entendo que pra ter um marrom, pra ter um castanho, eu vou depender de outras cores e eu só sei tirar preto, então, gente, é muito sério você se comprometer a trabalhar com remoção e não remover, porque você não está solucionando todo o problema, você está mascarando, tirando uma pequena parte e não está resolvendo, não está entregando o resultado. E é quando as clientes se revoltam, porque daí a pessoa fala, ah, isso aqui não sai, isso aqui é assim, faz outra coisa, e não. Remoção é remoção, eu preciso de entregar o resultado. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é só fazer, não.
para remover laranja, realmente não é qualquer profissional que sabe remover, tá? Não é mesmo. Nós desenvolvemos um protocolo, que é o protocolo Laser Shot, onde somente alunos meus têm acesso nos nossos cursos, tanto online como presencial, que a gente ensina todos os cases de sucesso que a gente já teve em remoção laranja. Por isso que eu sempre falo, a gente remove e a gente prova que sai de verdade, porque se eu trabalho com remoção, então eu entrego remoção. Então, eu quis trazer aqui, trazendo para vocês assim esse alerta sobre quais as possibilidades e o porquê é tão perigoso alguém dizer que não sai laranja se ele soubesse como é formulado o pigmento, não, né? A própria pessoa iria questionar. Mas infelizmente é o que muitas vezes o mercado não ensina e as pessoas imaginam que é assim mesmo, e não é. Além disso, eu vou falar de uns 12, 13 anos atrás, a cor preta, que é o que a gente tem no marrom hoje, né, que é preto, vermelho, amarelo e branco, ou laranja, vermelho e amarelo, por muitos anos não existia a cor preta. Ao invés do preto, era adicionado de fato a cor azul. Então, por muitos anos, o marrom da sobrancelha era realmente com a cor azul. Então, era azul, vermelho e amarelo, né? E aí formava o marrom. Então, hoje em dia, muitas das cores, né, tem a ver também com essa degradação, porque o azul é uma cor altamente estável também no organismo. E aí, ele tinha essa tendência a ficar. Então, as outras cores iam saindo, com menor poder de coloração, enfim, menores partículas. E o azul sempre foi uma cor muito presente, então o azul ficava e é o que a gente chamava, nossa, por que a sobrancelha ficou azul? Claro, gente, que também tem uma questão de profundidade, existem outros fatores também que levam a ficar nessa tonalidade, mas existia a cor azul também lá atrás, né, e hoje foi substituído pelo preto, que é o mais fácil de ser removido, então a Anvisa tirou e fez essa substituição de azul, trocou pelo preto. Então, vocês entendem, quando a gente vai trabalhar com remoção, a gente vai trabalhar com cores, principalmente porque quem vem remover veio lá dos primórdios, né? Tem muita cliente que fala assim, eu fiz há 35 anos atrás, às vezes a pessoa nem é pigmento, é tinta nanquim que tá na sobrancelha e ela veio pra remover. E um outro adendo que eu quero trazer aqui pra vocês, eu vou até pedir pro Daniel dar um zoom nessa parte aqui, que é: se eu já tenho, para criar o marrom ali, vermelho, amarelo e preto, vermelho, amarelo, preto e branco, se eu já tenho laranja puro, mais vermelho, mais amarelo e mais preto, por que a indústria nos doutrina ou nos ensina que, no caso da sobrancelha ficar um pouquinho acinzentada, já que tem essa característica, os pigmentos orgânicos, por exemplo, adicione uma gotinha de laranja, porque daí, na dúvida, essa sobrancelha não vai ter a tendência de ficar acinzentada. Porque daí é como se você já estivesse neutralizando, você estivesse antecipando essa sobrancelha de ficar acinzentada a longo prazo. A sobrancelha que a gente diz que tem que sair entre 6 meses a 1 ano, ou se eu for voltar lá atrás, né, até 1 ano e meio, e a gente já tinha essa formulação dentro do marrom, que a gente não sabia, mas já existia, a gente ia lá, na dúvida aquece, a gente ia lá, pegava uma gotinha do laranja e aquecia. Por que será, hein? Vocês querem saber sobre isso? É claro que eu não vou entregar nesse vídeo, porque se esse vídeo bombar de curtida, de pergunta, de compartilhamento e de visualização, o próximo vídeo eu revelo pra vocês o porquê que as indústrias nos ensinam a usar o laranja nas nossas misturas. Gostaram, gente? Isso aqui foi uma aula. Isso aqui foi uma aula. Isso aqui para qualquer um entender. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal, gente, porque a nossa motivação de continuar gravando e falando aqui a verdade nua e crua pra vocês é isso. Então, muito obrigada por vocês assistirem até o final e me conta aqui o que vocês acharam. Um beijo e até o próximo vídeo.